E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa desafiadora, delicada que eu tenho vivido. Esse não é um vídeo religioso, mas para você tirar maior proveito dele é importante que você creia em Deus. E eu vou te ajudar a passar pelos momentos de sofrimento, a vencer a inquietação, os medos, a ansiedade. No início do ano, me aconteceu uma situação em que a vida me colocou numa sinuca de bico. E ela me deu dois caminhos e eu precisava escolher qual que eu queria seguir. Só que, gente, os dois caminhos traziam para mim consequências significativas. E parecia que quanto mais eu colocava aquilo na balança, mais me gerava sofrimento, mais me gerava inquietação, mais me gerava ansiedade. Então foi uma situação tão difícil a tal ponto que eu me coloquei num ponto de omissão mesmo, me coloquei num lugar de omissão. De tipo assim, evitar tomar essa decisão. Me coloquei no cantinho e fui postergando as coisas. Só que se você está nessa mesma situação que eu, de estar postergando uma decisão que você precisa tomar, saiba que a vida ela vai te empurrar, te espremer para que você decida. Ou então, ela vai tomar a sua posição de omissão como uma decisão. Então, no final das contas, você não tem para onde correr. E eu percebo esse movimento da vida me empurrando assim. Decida. As coisas vão acontecendo e tu não tem para onde correr. Só que eu tava lendo o livro de Lamentações, que foi Jeremias que escreveu, e tem um momento que ele fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele fala isso depois de passar muito tempo descrevendo os sofrimentos, as inquietações, as perdas, as dificuldades, as dores, as ansiedades. Ele vai descrevendo todas aquelas lamentações, que é o nome do livro. E, de repente, ele fala: ok, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí ele continua dizendo que a esperança é a bondade e a misericórdia de Deus. E também Davi vai dizer lá nos Salmos, eu acho que esse salmo é de Davi, que a minha esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, eu percebo nesses homens que, quando eles falam de esperança, eles remetem a Deus. Mas eu fiquei pensando, esperança em Deus em que sentido? Que Deus virá resolver o meu problema? Que Ele vai me falar qual é o melhor caminho que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu vou sofrer menos consequências? Qual é a coisa certa a fazer? É isso, é nessa esperança que eu preciso ter de que Ele resolverá os meus problemas terrenos, aquilo que está acontecendo comigo aqui e agora? Só que aí eu li essa frase aqui de Santo Agostinho que diz o seguinte. Eu fiquei um tempão, tá? Refletindo sobre essa coisa. No que eu tenho que ter esperança? Eu tenho que continuar aqui nessa posição meio que de omissão, aguardando, esperando de que Deus fará alguma coisa por mim? Eu fiquei um tempo, alguns meses inclusive, nessa situação. E aí, essa semana eu li essa frase que diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A frase é de Santo Agostinho, não sei se eu falei. No final, eu entendi o seguinte: a nossa esperança precisa estar em compreender da onde nós viemos e para onde nós vamos. E essa frase diz: fizeste-nos para ti, ou seja, da onde eu vim? Eu vim do Criador. Eu fui criada por Deus. Eu vim desse Deus criador e amoroso. E inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ou seja, para onde eu vou? De volta para esse Deus, de volta para o meu Criador. Isso me trouxe uma esperança tão grande, porque eu compreendi que, independente do que aconteça na minha travessia, no meu curso, nessa brevidade da minha vida, isso não muda o meu destino final. Isso não muda de onde eu vim e para onde eu vou. Eu vim do meu Criador e eu voltarei para o meu Criador. Nada que aconteça nesse período de tempo que é a vida terrena mudará o meu destino. Só que enquanto a gente coloca esse peso na nossa vida, esse apego às coisas terrenas, essa ideia de que as decisões que eu tomo definirão a minha vida,
sem pensar que definirão a minha vida terrena e não o meu final. Isso começa a trazer um peso gigantesco para a nossa alma. A nossa alma não consegue compreender isso porque a nossa alma ela não é daqui. As coisas terrenas não trazem satisfação, não completam a nossa alegria de alma. Não adianta. Então você, no caso, eu também aqui, né, nesse meu processo de trazer sofrimento, porque eu não sei o que escolher, porque eu penso, meu Deus, se eu escolher isso daqui, o que será que vai acontecer lá na frente? Será que foi a melhor decisão que eu tomei? Mas se eu escolher isso aqui, talvez eu sofra agora, mas lá na frente talvez vai estar melhor. E eu fico nesses questionamentos, e se eu não trouxer a minha memória, assim como diz Jeremias em Lamentações, aquilo que me traz esperança, que é nada disso muda, que eu vou me encontrar com o meu Criador no final de todas essas coisas, isso se torna um peso, isso se torna uma inquietação, isso se torna um sofrimento. A vida se torna sofrimento porque a gente não consegue trazer a nossa esperança para o final das coisas. E ela precisa estar no final das coisas porque a vida é uma brevidade. Ela é uma vela acesa que bate um vento e apagou. Agora, o final das coisas, o momento de se encontrar com seu Criador, com o meu Criador, é um momento eterno. Estamos falando sobre eternidade. Não há por que colocar tanto peso numa vida tão breve, passageira e rápida. É óbvio que isso, eu não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa inconsequente, tomar decisões de maneira equivocada. Não, é importante que você reflita sobre a sua vida. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que é o último vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, onde eu falo sobre esse processo, a importância do hábito de reflexão sobre a sua vida. Então, reflita, sim, sobre as coisas para você tomar a melhor decisão com as ferramentas que você tem e ter coragem, ter peito aberto para enfrentar as consequências da vida, as dificuldades da vida e também ter fé de que Deus estará com você independente do que você escolha. Então faça o seu melhor, busque sim a melhor decisão a ser tomada, seja corajoso, mas não coloque um peso de eternidade nisso. Se lembre sempre, se possível todos os dias, que isso aqui é passageiro. Se você se apegar demais a coisas boas ou ruins que acontecem na sua vida, isso é um atestado de sofrimento. Então não importa se nessa vida você nasceu numa família saudável, você teve o amor dos seus pais, ou se você foi maltratado, nasceu numa família disfuncional. Se você viu seus pais morrerem de velhice com 90, 100 anos, 80, 100 anos, porque 100 já é demais, né? São poucos. Se você viu seus pais morrerem de velhice com 80, 90 anos, ou se você perdeu a sua mãe com câncer muito nova, não importa se você conseguiu fazer a faculdade dos seus sonhos ou não, se você tem o trabalho dos sonhos ou não, se você realizou o sonho da maternidade ou não, se você tem o casamento da Disney, dos filmes, ou se o seu casamento tem dificuldade, não importa. Tudo isso é muito breve comparado àquilo que há de vir. E se você não tem esse ímpeto de sempre trazer essa coisa na sua memória, você perderá a esperança. Porque a vida é complexa, porque a vida é desafio, a vida é sofrimento. Então, se você não cria esse hábito de se apegar a ideia de que nada que aconteça na sua vida, nada, não importa se a sua vida é muito boa, se a sua vida tem alguns desafios, se a sua vida é muito desafiadora, não importa. Isso não define o seu final. O seu início e fim está definido. Antes mesmo de você começar a viver, está definido. Você veio do Criador e você vai voltar para o seu Criador. E novamente, isso é uma questão de eternidade. A brevidade dessa vida não deveria ter tanto peso. Quanto mais peso você coloca em tudo que você vive, mais sofrimento você traz para esse seu momento terreno. O apego a coisas, sejam elas boas ou ruins, ideias boas ou ruins, acontecimentos bons ou ruins, o apego a coisas terrenas te traz sofrimento.
Então, no final, eu entendi que não, a minha esperança não tem que estar de que Deus vai resolver meu problema, de que Deus vai falar o que eu tenho que fazer, de que Deus vai. A minha esperança tem que estar em eu vou fazer o meu melhor com as ferramentas que eu tenho, eu vou decidir, eu vou ser corajosa, não serei omissa, eu vou enfrentar os desafios que a vida me propõe, eu vou ter fé que Deus estará comigo nesse breve tempo que eu estou aqui nessa terra, mas que o que realmente importa não pode ser mudado por nada que acontece aqui. Eu estarei de volta com o meu Criador. E isso me trouxe, gente, uma alegria, uma esperança, de fato, tão grande. Inclusive, eu quero ler para vocês aqui uma coisa que eu escrevi, para a gente já caminhar para o fim. O mundo não é nosso fim, mas uma travessia. E nessa travessia tem perigos, tempestades, solidão. Enquanto caminhamos, devemos manter os olhos fixos no que nos espera, não nos obstáculos, no cansaço, nas perdas, nas dores e nem mesmo nas belas paisagens. O apego a coisas terrenas, sejam boas ou ruins, é a raiz de muito sofrimento. Acreditar que uma decisão tomada, uma perda, uma vitória, vai mudar o destino da sua vida coloca a sua alma em sofrimento, porque nós não somos daqui. Nosso destino, ele está traçado. Os acontecimentos da travessia não mudarão isso. Vocês entendem? Vocês entendem que eu até lembrei agora da Anitta, porque a Anitta no documentário dela fala, né? A mulher, ela construiu um império, ela conquistou coisas gigantescas como mulher, como brasileira. Ela é milionária, ela tem tudo, materialmente falando. Mas você vê que naquele documentário dela, ou pelo menos se você teve a oportunidade de ver cortes, né? Tem um corte específico em que ela fala sobre não se sentir completa. É uma alma clamando por ser preenchida por uma esperança que não é preenchida por coisas terrenas. E a gente pode ver isso perfeitamente no exemplo de pessoas que conquistaram tudo e continuam com esse sofrimento de alma. Por quê? Porque não tem uma esperança na eternidade. Não tem uma esperança de que não é sobre isso daqui. Então, sim, você tem que aproveitar esse seu momento terreno. Você tem que aproveitar as coisas boas, mas não se apegue demais e não se torne materialista com essas coisas boas. E também não se apegue às coisas ruins que acontecem no meio do caminho. Não fique com a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde, que a minha vida é mais difícil, que a minha vida é mais desafiadora. Aceite a sua realidade de vida. E tudo isso que eu digo aqui, gente, é sempre um conflito comigo mesmo. Então, aceite aquilo que a vida está te impondo, os desafios e coisas que estão aparecendo no seu caminho. Aceite isso, faça o melhor que você pode e nunca se esqueça que isso não mudará o seu início e o seu final. Não coloque a sua esperança nas coisas dessa terra. Não coloque peso e valia demais para decisões e situações que acontecem na sua travessia. Porque o que realmente importa é o ponto final, porque o ponto final fala sobre coisas eternas. Então, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Enquanto nós não voltarmos para o nosso Criador, a nossa alma estará inquieta. E quanto mais a gente achar que a completude da nossa alma, ela pode ser conquistada aqui nessa terra, mais sofrimento a gente vai ter. Porque mais a gente vai conquistando e mais a gente vai se distanciando do que realmente importa. E mais desespero dá, mais sofrimento isso traz. Então, assim, esse foi um vídeo realmente para compartilhar com vocês algo que eu tenho vivenciado e eu passei alguns meses, assim, com esse conflito interno, né, e tentando entender no que eu tinha que colocar essa esperança, no que eu tinha que esperar de Deus, né, com a minha fé, de que Ele resolvesse, de que não tinha que ser assim, de que as coisas iam do nada melhorar e se resolverem sozinhas, ou no quê? Até que eu entendi que a minha esperança não pode estar em nada disso. Nada, nada. Pode ser que ele resolva? Pode. Pode ser que ele... Pode, tudo pode ser.
mas a minha esperança de fato não pode estar aí, porque isso vai me trazer sofrimento. Até porque independente do que você decida seguir para sua vida, pode ir um caminho para um lado e o outro para o lado oposto. Independente do que você escolha, todos têm consequências, porque a vida é complexa. Você só enxerga até a próxima curva, Deus enxerga o caminho por completo. Então, é por isso que você se sente agitado, inquieto. Por quê? Porque tu não consegue enxergar o todo. E você fica tentando enxergar o todo para decidir da melhor forma possível, mas não tem como. Não tem como, entendeu? Você tem que decidir com base naquilo que você tem, naquilo que é possível a você como ser humano, dentro das suas limitações. E decidir essas coisas sabendo que o que você decida vai ter consequências. E essa não vai ser a única decisão que você vai ter que tomar na sua vida, não é o único desafio que você vai passar na sua vida, não é a única dor que você vai passar na sua vida, não é a única perda que você vai passar na sua vida, porque a vida é complexa e ela sempre traz coisas novas e novas e novas. Então, se você ficar colocando peso demais, a sua vida será uma vida de sofrimento. Então, tire o peso disso, faça o seu melhor e confie que nada aqui mudará o seu destino final. Logo, espero que não tão breve assim, ou pode ser que sim, porque o nosso físico, né, o nosso racional quer viver mais, mas a nossa alma anseia, como diz lá Paulo, né, de que a morte é lucro. A nossa alma anseia por estar com o nosso Criador. Então saiba que, independente do que aconteça na sua trajetória, se você foi muito feliz no sentido racional, ou se você enfrentou muitos desafios e doenças e perdas nessa vida, independente, isso não altera o seu final. E no final de todas as coisas, você estará novamente no seu Criador. E sua alma estará completamente satisfeita e feliz, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.